Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Júlio César. Nessa aula, acompanhe aqui comigo o nosso tema que a gente vai abordar: gráficos, medidas de tendência central e de dispersão. Parte 3 aí da nossa aula, tranquilo? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para mais aulas como essa e dar aquele like aí no nosso trabalho. Então, na tela com vocês, o nosso desafio de hoje, olha só. As notas da Olimpíada de Matemática. Vou mostrar para vocês aqui, né, a situação que a gente vai estar abordando aí, certo? Bem, a situação é o seguinte: são duas turmas de 8º ano, certo? Que participaram de uma Olimpíada de Matemática. E as notas são as seguintes aqui. Da turma A, a gente tem essas notas, já estão colocadas em ordem, em rol. E da turma B também já está em rol, em ordem crescente aí no caso, tá? E aí as tarefas são as seguintes: das medidas de tendência central, você vai calcular a média das duas turmas, a mediana de cada turma e identificar a moda de cada turma. E a outra tarefa, continuando, é sobre as medidas de dispersão. Você vai calcular a amplitude de cada turma, vai ver qual turma teve notas mais espalhadas e justificar. Terceira tarefa é a análise comparativa. Se você fosse o professor, qual turma teve o desempenho mais equilibrado e por quê? E que gráfico seria melhor para comparar o desempenho das duas turmas? Quarta tarefa sobre a pesquisa amostral. Se você quisesse prever o desempenho de toda a escola, baseado nessas turmas, que técnica de amostragem você usaria? Explique isso aí, beleza? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver aí na sua casa, beleza? Então vamos lá. A turma A e a turma B, esses são os dados, as notas. Eu vou calcular a média, a mediana e a moda para cada um, certo? Então, para a turma A média, eu vou somar esses 10 valores, certo? E vou dividir essa soma por 10, beleza? Então, se eu somar esses 10 valores, eu vou encontrar 82. Quando eu dividir por 10, eu vou obter 8,2. Essa seria a média, certo? Bem, eu vou colocar aqui, então, que a nossa média é 82. Agora, a mediana é o termo central. Como o conjunto de dados aqui tem 10 valores, eu vou separar aqui 4 para cá e 4 para lá. E aí observa que os termos centrais é 8 e 8. Como achar então essa mediana? Fazendo a média dos termos centrais. 8 mais 8 dividido por 2, que é 16, que dividido por 2 dá 8. Então a nossa mediana aqui para a turma A é 8. Beleza? E a moda? A moda, né, é o valor mais frequente aí nos nossos dados. No caso aqui da turma A moda, o valor mais frequente é 8, que aparece mais aí, ele aparece 3 vezes, beleza? Então, a moda é 8. Agora, para a turma B, quem seria a média? Eu ia somar esses 10 valores, que dá 72, e você vai dividir pela quantidade de valores, que é 10. Quando você fizer essa divisão, vai dar 7,2, que é a nossa média. Aqui dá 76 no caso, e 7,6 aqui, que é a nossa média aqui para a turma B. A mediana, o termo central. Como tem 10 valores aqui, eu separo 4 para cá, 4 para lá, e você vai observar que os termos centrais são 2, 8 e 8. Então, eu faço a média nesse caso. Mesma coisa da turma A. 8 mais 8 dividido por 2. Isso dá 16 dividido por 2. E a gente vai obter quanto? 8 aqui. Tá bom? Então, a mediana também é 8. E a moda? A moda seria o valor mais frequente. No caso da turma B, o valor mais frequente é o 10. Ele aparece 4 vezes aqui. Então, a nossa moda é 10. Tranquilo? Bem, continuando, olha só. As medidas de dispersão. Calcular a amplitude de cada turma. Qual turma teve as notas mais espalhadas e justificar, certo? Bem, a amplitude é o quê? A diferença entre o maior valor e o menor valor, certo? Então, está aqui. Para a turma A amplitude é 4, certo? E para a turma B, a amplitude é 8. O maior valor é 10, o menor é 2. 10 menos 2, 8, certo?
E aí a gente conclui que a turma B tem as notas mais espalhadas, porque a amplitude é maior. Agora, a análise comparativa, né? Se você fosse professor, qual turma teve o desempenho mais equilibrado e por quê? E o gráfico que melhor representaria isso para estar comparando o desempenho das duas turmas. Então, a turma A. Por que a turma A, né, teve desempenho mais equilibrado? Você vai olhar para a amplitude. A menor amplitude indica notas mais concentradas, beleza? Então, não teve uma diferença tão gritante de notas nessa turma. E que gráfico melhor, né, seria melhor para comparar o desempenho das duas turmas? Então, você usaria um gráfico de barras comparativas ou um histograma, certo? Para comparar isso aí. Bem, continuando, a pesquisa amostral, né? Se você quisesse prever o desempenho de toda a escola baseado nessas turmas, que técnica de amostragem você usaria? Então, seria a estratificada, porque ela garante que todos os anos, turmas estejam representados na pesquisa. Também evita que apenas turmas com desempenho muito alto ou muito baixo influenciem o resultado geral. E também fornece uma visão mais fiel e equilibrada do desempenho de toda a escola. Tranquilo? Bem, o que aprendemos nessa aula, né? Aprendemos sobre medidas de tendência central, né? Sobre média, o valor equilibrado, né? Que é a soma dividida pela quantidade de valores. Sobre mediana, que é o valor do meio, quando ordenados, né? Sobre moda, que é o valor mais frequente, né? E cada uma conta uma parte diferente da história dos dados aí no caso, beleza? Bem, o que mais? Aprendemos sobre medidas de dispersão, amplitude, por exemplo, que é a diferença entre o maior e o menor valor aí, certo? No nosso conjunto de dados, que mostram como os dados estão espalhados, certo? E ajudam a entender a confiabilidade das médias. Tranquilo? A nossa aula vai ficando por aqui, então até a próxima.